Hoje eu quero te mostrar uma coisa que praticamente ninguém fala, mas que pode mudar o equilíbrio do planeta inteiro. Existe uma cordilheira do tamanho de um país inteiro escondida debaixo do gelo do Ártico. E ela não é só uma curiosidade geográfica. Ela pode influenciar o clima da Europa, pode interferir nas correntes oceânicas globais, pode liberar bilhões em petróleo e gás natural, e está no centro de uma disputa silenciosa entre Rússia, Canadá e Dinamarca. E o mais curioso é que ela não deveria estar onde está. Essa é a Cordilheira de Lomonosov. E depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o Ártico da mesma forma. Vamos começar do começo. A Cordilheira de Lomonosov é uma gigantesca cadeia de montanhas submarinas que atravessa o Oceano Ártico. Ela sai da região da Sibéria, passa bem próximo ao Polo Norte e vai até a Groenlândia e o Canadá. Ela tem aproximadamente 1.800 quilômetros de extensão. Para você ter uma ideia, isso é maior do que a distância entre São Paulo e Fortaleza. Só que tudo isso está escondido sob gelo permanente. Ela se eleva até 3.700 metros acima do fundo do mar, mas o topo dela está a menos de 1.000 metros da superfície. Ou seja, é uma montanha colossal submersa. Mas o que realmente chama atenção não é o tamanho, é o tipo de rocha que ela tem. A maioria das montanhas submarinas é formada por atividade vulcânica. A Lomonosov não. Ela é formada por crosta continental. Isso significa que ela é basicamente um pedaço de continente perdido no meio do oceano. E isso é estranho, porque continentes não deveriam estar isolados no meio do Oceano Ártico. Então, o que aconteceu? Há cerca de 55 milhões de anos, as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte começaram a se separar. Quando isso aconteceu, um fragmento continental ficou isolado. Esse fragmento virou essa cordilheira. Ela é literalmente um pedaço antigo de terra que ficou preso ali quando o oceano se abriu. Agora pensa no que isso significa. Se ela é crosta continental, ela carrega sedimentos, camadas geológicas, registros do passado. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Os cientistas perfuraram a cordilheira e encontraram camadas de sedimentos com quase 5 quilômetros de espessura. Essas camadas guardam registros climáticos de milhões de anos. E sabe o que eles descobriram? Que houve épocas em que o Ártico era quente, sem gelo no verão e com vida marinha abundante. Isso é importante porque muitas pessoas pensam que o Ártico sempre foi congelado. Não foi. Mas aqui entra um ponto crucial. As mudanças antigas aconteceram ao longo de milhões de anos. O que estamos vendo hoje está acontecendo em décadas. E é aí que essa cordilheira passa a ter um papel ainda maior, porque ela não é apenas um registro do passado. Ela influencia o presente e pode afetar o futuro. Agora vamos entrar numa parte que pouca gente entende. A Cordilheira de Lomonosov influencia a circulação oceânica e isso é gigantesco. O oceano não é água parada. Existe um sistema global de corrente chamado circulação termoalina. É como se fosse uma esteira transportadora gigantesca que move a água quente e fria pelo planeta. Essa circulação ajuda a regular o clima da Europa, ajuda a manter temperaturas mais amenas e distribui calor pelo globo. A cordilheira funciona como uma espécie de barreira submarina. Ela redireciona como a água fria e densa afunda e se move no Ártico. Se essa dinâmica mudar, pode afetar a circulação do Atlântico Norte. E se a circulação do Atlântico Norte enfraquecer, a Europa pode esfriar drasticamente. Isso já aconteceu no passado. Pequenas mudanças no fluxo de água doce e salgada alteraram padrões climáticos inteiros. Existe ainda um fenômeno chamado Giro de Beaufort. É um enorme redemoinho de água doce no Ártico. Essa água doce fica acumulada na superfície e impede que águas mais quentes subam. Funciona como uma tampa. A cordilheira ajuda a definir os limites desse giro. Se o sistema ficar instável e liberar essa água doce para o Atlântico, pode interferir na corrente do Golfo e mudar padrões climáticos no hemisfério norte. Ou seja, essa montanha invisível influencia sistemas climáticos globais. Mas ainda não acabou. O gelo acima da cordilheira também tem um papel importante. Grandes blocos de gelo ficam presos na topografia elevada da cordilheira. Esse gelo reflete luz solar. Refletir luz solar significa resfriar a região. Mas os satélites mostram que esse gelo está afinando rapidamente. Menos gelo significa menos reflexão de luz, mais absorção de calor, mais aquecimento e mais derretimento. É um ciclo que se retroalimenta.
E quanto mais o Ártico aquece, mais estratégico ele se torna, porque sob o gelo existem recursos e muitos. Estima-se que o Ártico tenha cerca de 13% do petróleo não descoberto do mundo e quase 30% do gás natural não descoberto. Grande parte sob espessas camadas sedimentares, inclusive na região da Cordilheira. E é aqui que a geologia vira geopolítica. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, um país pode expandir sua zona econômica exclusiva se provar que determinada formação submarina é a extensão natural de sua plataforma continental. E 3 países estão tentando provar isso: Rússia, Canadá e Dinamarca. Cada um deles afirma que a Cordilheira de Lomonosov é a extensão do seu território. Em 2007, a Rússia enviou um submersível ao fundo do Ártico e plantou uma bandeira de titânio sob o Polo Norte. Não mudou nada legalmente, mas simbolicamente foi uma mensagem clara. Desde então, a Rússia expandiu sua presença militar no Ártico, construiu bases, aumentou patrulhas e investiu em quebra-gelos nucleares. Canadá e Dinamarca responderam com missões científicas e reivindicações formais. E por que isso ficou ainda mais relevante agora? Porque o gelo está derretendo. Com o gelo derretendo, novas rotas marítimas estão surgindo. Rotas que reduzem drasticamente o tempo entre Europa e Ásia. Menos tempo significa menos custo, menos combustível e mais eficiência comercial. Quem controla essas rotas controla parte do comércio global. Então não estamos falando apenas de petróleo. Estamos falando de influência estratégica. O Ártico está deixando de ser um deserto gelado e irrelevante e está virando um tabuleiro geopolítico. Mas estudar tudo isso não é simples. O Ártico é um dos lugares mais difíceis do planeta para pesquisa científica. Frio extremo, meses de escuridão, gelo espesso e dificuldade de instalar sensores fixos. Mesmo assim, cientistas usam quebra-gelos, sonares, veículos autônomos submarinos e perfurações profundas para entender melhor a cordilheira. Cada nova expedição revela mais camadas, mais falhas geológicas, mais evidências de atividade passada e mais perguntas sobre o futuro. E é aqui que a história fica ainda maior do que petróleo ou disputa territorial. A Cordilheira de Lomonosov pode ser uma das chaves para entender como o Ártico vai evoluir nas próximas décadas. Se o gelo continuar afinando, se a circulação oceânica mudar, se o giro de água doce for desestabilizado, os impactos não ficarão restritos ao Ártico. Eles podem afetar o clima global. E tudo isso está acontecendo agora, silenciosamente, debaixo do gelo, longe dos olhos da maioria das pessoas, mas profundamente conectado ao futuro do planeta. Talvez essa seja a maior lição dessa história. Às vezes, as estruturas mais importantes do mundo são invisíveis. Elas não aparecem nas manchetes todos os dias, mas moldam sistemas inteiros, clima, economia e geopolítica. A Cordilheira de Lomonosov não é apenas uma montanha submarina. Ela é um ponto de convergência entre ciência, energia, clima e poder. E o que acontecer ali pode definir a próxima era do Ártico e talvez o equilíbrio climático do planeta.